Atuar com medicina chinesa e acupuntura vai muito além do que atender o paciente e colocar algumas agulhas. Na verdade, atuar com medicina chinesa também exige do profissional três requisitos básicos que são integridade, ética e responsabilidade. Esse é justamente o tema desta aula. Nós vamos analisar o prefácio do Shan Han Lun, que traz reflexões importantíssimas sobre a atuação do profissional e também um alerta sobre a necessidade do estudo contínuo. Então, o Shan Han Lun, o Tratado da Lesão por Frio, ele foi escrito por Jiang Zhongjin no final da dinastia Han, mais ou menos 206 anos depois de Cristo. Jiang Zhongjin não era médico. Na verdade, ele era prefeito de uma província da China que foi dizimada por uma epidemia. 2/3 da população morreu por conta dessa epidemia. E Jiang Zhongjin ficou muito triste com a situação e inconformado porque os médicos da época não conseguiram curar as pessoas, não conseguiram evitar que tantas pessoas morressem. E aí ele decidiu estudar e se dedicar à medicina chinesa e se transformou em um dos maiores médicos da medicina chinesa de todos os tempos. Na sua obra, ele traz um prefácio, onde ele faz algumas reflexões que são muito importantes para a nossa reflexão como profissionais da medicina chinesa. Ele começa da seguinte forma: tratado afirma: emociono-me sempre e suspiro com admiração ao recordar como o homem de Wei, que é uma alusão a Bian Che, autor do Clássico das Dificuldades, entrou em Guo, uma província da China, examinou o príncipe herdeiro, ou como determinou a doença ao vislumbrar a aparência do senhor do Qi. Então, o que ele fala aí? Ele fala, nossa, como eu me emociono com Bian Che, um grande médico do passado, que tinha a habilidade do diagnóstico. E, de fato, existe uma história que fala que Bian Che, ele entra nessa província, examina o príncipe herdeiro que está dado como morto, e aí ele consegue entender qual é a doença, catalepsia, e aí ele consegue reverter a situação e ressuscitar o príncipe herdeiro. Então ele se emociona com isso, porque Bian Che conseguia ter uma boa leitura, um bom diagnóstico da medicina chinesa, baseado na inspeção da face do pulso. Quando ele fala senhor do Qi, ele justamente está falando da inspeção da face e do pulso como aquilo que vai trazer o diagnóstico da doença, uma forma importantíssima de diagnóstico. E ele continua: é desconcertante que os cavalheiros da minha idade não sejam proficientemente versados na arte da medicina. Ou seja, as pessoas, os médicos da época dele, não sabem muito de medicina, não têm um estudo, um conhecimento aprofundado. Não se concentram no estudo dos métodos e artes para tratar as doenças dos nobres e parentes acima, nem resgatar de perigos os pobres e os humildes abaixo, enquanto procuram preservar o corpo e alcançar o máximo da sua esperança de vida no centro, para assim nutrir a vida. Então, o que ele fala? Olha, os médicos agora, eles não estão preocupados em aprender, em aprimorar as suas técnicas, os seus métodos, para ajudar nem os nobres, que vão pagar bastante, e muito menos os pobres, que não têm como pagar, mas que precisam de ajuda. Esses médicos, na verdade, eles ficam ali preocupados com si mesmos. Procuram preservar o corpo, não fazer nada, praticar ali um qigong ou algum exercício, mas não estão realmente interessados em ajudar os outros. O céu é tecido pelas 5 fases. Na verdade, aqui a referência a 5 movimentos, que se movem para produzir a miríade de categorias. Vem daquela expressão que de 1 gera 2, yin yang, de 2 geram 5, 5 movimentos, e de 5 movimentos gera-se as infinidades, as centenas de coisas. Ou seja, está falando aí da teoria da medicina chinesa, baseada em yin yang, 5 movimentos, basicamente. O homem foi dotado de 5 princípios e, por esse motivo, possui 5 órgãos. Lembrando que antigamente o pericárdio não era considerado um órgão, então eram 5 órgãos e 6 vísceras, bem como canais e colaterais, repositórios de Qi e transportadores. Aqui ele está falando em outras redes de canais, por exemplo, aí os vasos extraordinários. A forma com Yin
e o yang se conjugam é obscura e sutil. Então, a forma que dá a interação entre yin e yang no corpo é obscura e sutil. É preciso aprofundar muito nos estudos, é preciso aprofundar muito nos estudos, é preciso aprofundar no entendimento da fisiologia para conseguir entender esta dança constante entre o yin e o yang, que acontece não só no corpo, mas em todo o ambiente, em toda a natureza. Os médicos do presente, ao refletirem sobre a doença e colocarem questões ao doente, preocupam-se com trivialidades e, após uma curta consulta, aconselham uma prescrição simples. E aí ele faz uma crítica ao diagnóstico. O que você precisa perguntar ao seu paciente? São trivialidades ou são questões que realmente importam para que você, profissional, consiga entender o que está acontecendo com o seu paciente? Não adianta nada um diagnóstico, um interrogatório de 3 horas, se no final dele você não chegar em um diagnóstico, uma diferenciação de síndromes, e não saber o que fazer. E é isso que acontece. Tem uma consulta rápida, pergunta de coisas triviais que não têm relação, que não vão ajudar na diferenciação de síndromes, e no final, sem saber o que fazer, coloca ali uma prescrição simples, faz uma combinação básica de pontos de acupuntura que serve para um monte de coisa, porque não se sabe exatamente o que o paciente tem. Palpam o pulso em Tsum, então, primeira posição. A gente sabe que o pulso tem 3 posições e 3 profundidades, Tsum, Guan, Ti, mas não se importam com Ti, a terceira posição. Tocam as mãos, mas não tocam os pés. Então, ele fala da inspeção e da palpação. É muito importante avaliar o paciente como um todo. As 3 posições do pulso, a mão, o pé, os braços, a cabeça, a perna, palpar, entender qual é a temperatura, se tem alguma variação, se tem alguma alteração no trajeto dos canais e assim por diante. Mais uma vez aqui ele fala do diagnóstico preciso e da forma correta de diagnóstico. Na contagem dos batimentos sob controle da respiração, não completam 50 ciclos. Fala-se dentro da pulsologia para que você tenha uma boa observação, uma boa sensação do pulso, é preciso avaliar por pelo menos 1 minuto. Não dá para a gente tocar pulso de paciente, fechar o olho e ok. Não, é preciso mais tempo para que a gente consiga verificar todas as variações possíveis, todos os aspectos do pulso, inclusive as questões relacionadas à intermitência. E na época, os médicos já não faziam isso. Imagina hoje em dia, quase ninguém faz toda a parte de diagnóstico da forma correta e da forma precisa. Não conseguem prever quando o paciente irá falecer, ou seja, quando a patologia é mais grave. O médico que não tem conhecimento aprofundado, ele não sabe se o paciente tem uma doença muito simples de ser resolvida ou algo bastante grave. Não tem noção dos 9 indicadores. E aí ele fala mais uma vez aí das 3 posições e das 3 profundidades no caso do pulso, ou então de outras formas de diagnóstico também baseadas no número 9. Não observam o nariz e nem a região entre as sobrancelhas. O que ele fala aqui? Que não faz a inspeção da face. Lembrando que antigamente a inspeção da face e a palpação do pulso eram as principais técnicas de diagnóstico utilizadas, claro, em conjunto com o interrogatório. E os médicos não fazem mais isso. Eles simplesmente fazem lá um interrogatório mais ou menos, não avaliam o pulso direito, não avaliam a face, não avaliam nada direito e no final, obviamente, não tem um bom resultado, não tem uma boa diferenciação de síndromes. E aí ele termina que isso se compara a enxergar o mundo através de um tubo de bambu. Então, quando você enxerga através de um tubo de bambu, você só olha para frente. Você perde toda a dimensão lateral de um ambiente. Então, ele fala, olha, praticar medicina chinesa dessa forma é você ter uma visão muito míope. Você vai trabalhar, não vai poder ajudar as pessoas da forma como você poderia, porque você está extremamente limitado no seu conhecimento e na sua prática. Se esperam ser capazes de diferenciar entre a vida e a morte, ou seja, entre a saúde e a doença, dessa forma, irão ter pela frente uma tarefa difícil. E ele termina dessa forma. Então, aquele profissional
que é muito limitado, que trabalha com técnicas de diagnóstico, diferenciação de síndrome muito ruins e deixam de lado várias coisas importantes, vão atuar? Vão, mas não vão ter efetividade na prática clínica. E o que ele fala de ter pela frente uma tarefa difícil é que este profissional não terá êxito e, portanto, vai ter dificuldade em conquistar pacientes. Ao contrário, aquele profissional que tem uma boa atuação clínica, que faz uma diferenciação de síndromes correta, um diagnóstico correto, ele vai ser efetivo no seu tratamento. E o paciente feliz por ter a sua condição resolvida, com certeza vai indicar esse profissional para todos os seus amigos e para toda a sociedade. Então, essa é a visão do prefácio do Shan Han sobre a atuação do profissional da medicina chinesa, que deve se pautar na integridade ética e responsabilidade para atuar de forma correta com a prática da medicina chinesa da forma que ela é, e não misturar conceitos e fazer uma coisa simplificada, e principalmente de conseguir ajudar os seus pacientes. Esse é o nosso objetivo, é isso que Shan Han-Lun, no seu prefácio, traz há muitos anos e que ainda continua sendo atual. Então, vale a reflexão e eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários? Deixa aqui embaixo que eu volto para responder. Senão, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau.